O Educa Dicas vem com uma informação muito importante para você e que tem a ver muito com a educação, porque afinal de contas, uma criança que pode ter uma crise de epilepsia dentro de uma sala de aula ou dentro do ambiente escolar, e você pais que tem um filho, né, com essa doença tratável, que é uma doença neurológica, que é a epilepsia, pode ter já observado vários sintomas com seus filhos. Você sabe o que significa isso? Nossa sociedade tem um preconceito muito grande, muito estigma em cima da palavra epilepsia, né? Porque a maioria das pessoas acredita que somente um tipo de crise de epilepsia, que é aquela crise em que você observa que a pessoa fica no chão, se debatendo, que existe só esse tipo de crise, mas não existe só esse tipo de crise, existe uma crise chamada crise de ausência, que lá, quando os nossos alunos, os menores, né, principalmente aqueles alunos na faixa etária do ensino fundamental 1, né, que vai até os 10 anos de idade, muitas vezes o professor observa aquela criança que está ali dentro da sala de aula, né, e por um mero acaso ela fica parada, ela não tem movimento, o professor está dando a aula, está acontecendo tudo em volta dela e ela fica parada, como se ela estivesse ausente, né? E isso, muitas vezes, pode ser, esse tipo de comportamento, muitas vezes pode ser considerado um comportamento de déficit de atenção, né? Ou um déficit de atenção com algum outro tipo de comprometimento que pode vir a prejudicar o aluno, né? Mas não necessariamente isso vai ficar constante. Muitas vezes a gente ouve o professor falar: ah, esse menino, essa menina, ele vive no mundo da lua, né? E essas microcrises, né, que são momentos em que o cérebro, por um acaso, ele fica hipervasculado, ele fica hiperconectado em uma determinada área e é como se o cérebro não conseguisse sair dessa condição e ele tem esses momentos de ausência mesmo, né? Mas isso normalmente acaba sendo reparado e a criança e o adolescente não tem desenvolvimento e não vai ter crises de epilepsia durante o decorrer da vida. Mas se temos um cérebro, podemos também vir a ter epilepsia. Se um dia batemos a nossa cabeça num trauma, né? Ou uma pessoa que possa ter um AVC, um acidente vascular cerebral, o famoso derrame, ele também tem uma potencialização da possibilidade de ter crises de epilepsia e convulsões, tá bom? Então, isso para chamar atenção que não naturalmente uma criança que tem uma crise de ausência ali dentro da sala de aula, ela vai ter uma continuidade na vida com a epilepsia, mas é importante que a gente saiba reconhecer e saiba identificar, porque muitas vezes isso pode vir a atrapalhar a nossa criança, o desenvolvimento da nossa criança. Mas um professor que tem esse tipo de informação, e até vocês pais que têm esse tipo de informação, as pessoas, você está passando na rua, você vê uma pessoa cair ao chão, tendo uma crise, né? É muito difícil quando essas pessoas saem depois de 1, 2 minutos, porque a crise vai passar, né? A gente tem que manter a calma, mas tem algumas atitudes que podemos tomar e não simplesmente começar a se apavorar, correr ou achar que aquela pessoa está tendo algum tipo de comportamento que é um comportamento que pode muitas vezes estar associado com uma palavra chamada possessão, né? A pessoa está se debatendo ali porque tem alguma coisa ruim nela, né? E eu me afastar porque eu acho que aquilo pode pegar, pode vir em cima de mim, né? Algumas pessoas, quando passam por crise de epilepsia, ela tem a tendência de fazer com que a saliva escorra, né? Ela não consegue engolir a saliva e tem muita gente que, pior ainda, acredita que a língua vai enrolar e vai atrapalhar a respiração dessa pessoa, colocando o dedo, colocando um lápis, colocando uma caneta, uma madeirinha, para evitar que a pessoa engula, entre aspas, porque muita gente acredita que isso vai acontecer. Então isso não existe, ela não vai engolir a língua. A língua é um músculo e não tem como ser engolida. O que pode acontecer é a pessoa que está tendo a crise, ela aspirar isso tudo, isso ir para o pulmão, ela pode estar no momento que ela pode vir a vomitar, né, eliminar algum tipo de saliva com vômito e ela não pode engolir isso. Ok, o que eu faço nesse momento? E é uma coisa simples que qualquer um de nós pode fazer. Vamos virar essa pessoa de lado, tentar colocar o rosto de lado e não deixar ela
de cabeça levantada, então vira ela de lado, para que essa saliva possa escorrer, se ela tiver vomitado, que isso possa sair da boca dela, né? E não coloque nada, não coloque dedo, não coloque lápis, não use álcool, né, para fazer massagem. Não tente dar água nesse momento, porque ela vai, com certeza absoluta, se engasgar, né? Porque ela não é para tomar água nesse momento, tá? E fazer com que qualquer objeto que esteja ao redor dela, que no movimento das pernas possa prejudicar, ou ela possa bater, ela possa se machucar, não impedir que esses movimentos da perna ocorram, mas ao mesmo tempo coloque alguma coisa debaixo da cabeça da pessoa, ou até a sua mão aqui embaixo, para evitar que ela bata a cabeça, né? E fazer com que abra, né? Se ela tiver muito agasalhada, com fechada, abra para que ela possa ventilar melhor, né? Abra um pouquinho a blusa e deixe com que essa crise passe. Aí marque no relógio, né? Porque se essa crise demorar mais que 2 minutos, então chame o SAMU, né? Entre em contato com o SAMU, porque a partir dos 5 minutos, se uma pessoa não voltar, ela pode ter um problema sério, portanto tem que levar ela para uma unidade de emergência. SAMU 192 é importantíssimo a partir do momento que a gente vê uma pessoa, né, como qualquer um de nós, tendo uma convulsão, uma crise na nossa frente, tá bom? Então, mães, espero que nós tenhamos ajudado você com essas dicas simples que você pode ter, mas fugir jamais. Afinal de contas, viver numa sociedade inclusiva significa a gente compreender as necessidades que as pessoas têm. Então, epilepsia sem crise para toda a nossa sociedade.